Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês mais um livro da coleção Vagalume, que é Na Rota do Perigo, do Marcos Rey. Não sei se vocês lembram bem dessa história, mas vai trazer aqui o personagem Tony, de 18 anos. Ele e a mãe moravam numa cidade do interior. O pai, que era jornalista, vai morrer e vai deixar a família em apuros. A mãe vai ter que começar a trabalhar. Ela vai ser secretária de um homem que tem uma transportadora de caminhões. E ela está lá, trabalhando como secretária, e 7 meses depois, este homem, o dono, o proprietário, vai pedi-la em casamento. A mãe vai conversar com o filho e perguntar o que ele acha dessa situação. E o garoto disse: mas mãe, já? Você recém conheceu ele, como assim você vai casar? Meu filho, ele disse que está apaixonado por mim e ele tem uma casa boa, ele vai poder nos ajudar e nos amparar nesse momento de dor e de luto. E ela acaba casando, né, com este empresário que também tem um filho, né, que é um pouquinho mais velho que o Tony, tem por volta de 20 anos, e os 4 vão morar juntos numa mansão. Acontece que o padrasto, ele quer decidir as coisas pelo Tony, e o Tony vai se irritando, vai se incomodando com aquilo. Ele ficou com todos os livros do pai, então ele fica folheando aqueles livros, ele fica lendo, ele tem uma saudade muito grande do pai, que era jornalista. E o padrasto diz que ele tem que fazer um curso de contabilidade para poder trabalhar na empresa da família. Só que o rapaz não quer, e é a gota d'água quando o padrasto vai lá e matricula ele sem a permissão do Tony. O Tony fica muito chateado, muito irritado, mas ao mesmo tempo ele não quer prejudicar o relacionamento da mãe. Então ele resolve procurar nas coisas da mãe o endereço do tio Osvaldo, o irmão do pai, que mora em São Paulo, numa grande cidade, numa metrópole. Ele deixa uma carta para a mãe dizendo que ele está indo embora, que está indo para São Paulo e que ela não se preocupe, que vai ficar tudo bem. A mãe fica muito angustiada, procura a carta ali onde tem o endereço do cunhado, mas não acha porque o Tony levou. O Tony pega o ônibus e vai embora para São Paulo. Quando chega lá, ele vai bater no apartamento na casa do tio, vai encontrar o tio ali, ó, bêbado. O tio não era chegado em trabalho, morava sozinho, não tinha nem o que comer. Quando o rapaz chega com o dinheiro que ele tem ali, né, o tio fala: então vamos sair para comer, você paga, mas depois eu te devolvo. E o menino começa a sustentar o tio, né, dar almoço, dar janta, comprar algumas coisas para casa. O tio Osvaldo, malandro que é, pergunta pro rapaz se ele sabe jogar sinuca. E o Tony diz: sei, tio, você me ensinou uma vez que você foi nos visitar. E aí ele fala: então a gente vai para um bar agora mesmo. E ele começa a dar golpe nas pessoas. O que o tio faz? Ele começa a jogar, disputando uma partida com o Tony, né? E ele finge que não sabe jogar, ele fica perdendo. Aí uma outra pessoa se aproxima e diz que também quer entrar naquela aposta. E aí o tio mostra os dotes dele de jogador e claro que ele vai ganhar todas, né? Ele começa, ó, pegar dinheiro de todas as pessoas que estão ali naquele bar. Só que um dos golpes que eles vão dar é num cara muito poderoso e o cara fica furioso por ter sido enganado. Então ele manda uns capangas atrás do Tony e do tio Osvaldo, ó, para dar uma surra. E os dois apanham, vão parar no hospital. Como o tio já tinha uma passagem pela polícia, né, porque ele já tinha aplicado outros golpes desses assim, ele diz pro rapaz, pro sobrinho: Tony, foge, vaza, vai embora, porque eu vou parar em cana, eu não consigo sair daqui, tô com as pernas quebradas e você vai acabar sendo fichado pela polícia. Aí o Tony dá no pé, ele foge, né? Vai no apartamento do tio, junta as roupas dele, algumas coisas que ele tem e sai procurando um hotel, uma pousadinha para poder ficar com o pouco de dinheiro que eles têm, que foi ganhando nessas falcatruas de jogo de sinuca.
Depois que o Tony vai para esse hotelzinho bem barato, ele começa a procurar um emprego. E ele vai encontrar num bar que atende jovens universitários, né? Saem da faculdade e vão para lá beber. O Tony não sabe preparar coquetéis, né? Quando ele morava na cidade dele, ele terminou o colégio, mas ele não era de beber, então ele não sabe como funciona. Mas o bartender que está lá nesse lugar ensina ele a preparar os drinks mais famosos. Nesse local também trabalha a Virgínia, uma moça que estuda, né, muito assim aplicada, dedicada, e ela não gosta do Juliano, que é o bartender que está ensinando o Tony. Ela olha com maus olhos aquela amizade, porque ela sabe que o Juliano também é falcatrua, também, ó, não é flor que se cheire. Bom, acontece que o menino, né, o Tony, quando ele morava lá na cidade do interior, ele foi namoradinho de uma garota chamada Raquel. O pai dela era CEO de uma grande empresa, né, e o pai dela permitia que ela namorasse o Tony, porque o Tony era enteado daquele empresário que tinha uma frota de caminhões. Aí ele vai encontrar a Raquel, eles vão reatar ali um namorico, né? Os dois vão voltar a se ver, só que ele não tem coragem de dizer para Raquel que agora ele é pobre, que agora ele é garçom, que ele é bartender. Ele, finge que ele está morando na casa de um amigo e que tá tudo bem. Só que certa noite a Raquel sai com os amigos dela e vão todos beber nesse bar. E quando chega lá, ela dá de cara com o namorado, que tinha mentido para ela, tinha escondido essa informação. Ela se sente traída, ela se sente incomodada com aquilo e ela termina o relacionamento com o Tony. O Tony fica super chateado, né? Porque ele gostava dela, mas aí ele começa a se dar conta que alguma coisa entre os dois não estava indo muito bem. E ele começa a desafogar as suas mágoas com a Virgínia. Então já tá dando aí uma dica do nosso escritor que eles vão acabar se relacionando. E como a Virgínia já tinha anunciado, o Juliano boa coisa não era. Ele convida o Tony para morar junto com ele num apartamento de luxo. E aí a gente já começa a desconfiar, né? Como é que pode um bartender ter um apartamento de luxo? E ele tinha vários carros, cada dia ele estava com um carro. Ele tinha um esquema, gente, de roubar carros e vender para outras pessoas. E claro que a polícia vai passar lá no apartamento e vai prender o Juliano. A sorte é que o Tony consegue se esconder, então o Tony não é fichado e ele se escapa pela segunda vez do perigo. O Tony é enquadrado e eles estão precisando fazer ali uma trapaça, pegar um caminhão que foi roubado e levar até um desmanche, um ferro velho, para passar esse caminhão para uma outra pessoa que quer comprar o caminhão roubado. Aí o Tony vai, porque o Tony é chantageado, ele é ameaçado, então ele vai fazer parte dessa tramóia aí, né? Mas já pensando em como que ele vai avisar a polícia, como que ele vai conseguir se escapar da chantagem desses capangas que são amigos do Juliano. Quando ele chega no desmanche com o caminhão, o rapaz quer dar um dinheiro para ele e ele se nega, diz que não, que usa aquele dinheiro para ajudar o Juliano a sair da prisão, mas que ele não quer nada. E quando ele tá saindo, ele vê uma Mercedes estacionando. Nada mais é do que o carro do padrasto. O padrasto, que tinha uma transportadora, comprava caminhões roubados. E aí ele vê o padrasto, ele vê tudo que está acontecendo, ele volta para São Paulo e resolve comprar uma passagem para o interior. Ele vai visitar a mãe e ele vai ali, encarar o padrasto e colocá-lo ali frente a frente diante dessa situação. Ele não conta para a mãe que o padrasto também faz coisas ilícitas, né? Mas a mãe já está assim disposta a se separar porque o padrasto e ela estão brigando por causa do Tony. E então ela resolve arrumar todas as coisas e ela pede o divórcio pro padrasto. Só que o padrasto, de raiva, gente, ele corta os freios do carro e diz assim para a mulher: então tá, se você quer se separar, tudo bem, mas não vão de ônibus para São Paulo, leva esse carro eu comprei para você, pode usar esse carro. E aí o Tony acha aquilo tudo muito estranho, fica desconfiado e fala: mãe, a gente não vai levar nada dele, vamos pegar só as nossas coisas e vamos embora de ônibus.
Quando eles estão saindo da casa, chega o enteado dela, o filho do padrasto, né? E ele pergunta onde é que eles estão indo, eles falam que estão indo embora, né? Que vão pegar o ônibus na rodoviária. E aí ele fala, eu preciso fazer um serviço pro meu pai, mas o meu carro tá na oficina. E aí o Tony diz, pode usar esse aí. Aí o rapaz entra no carro que o próprio pai cortou os freios e ele vai se envolver num acidente. O Tony e a mãe dele chegam na capital, né? Eles têm ali um pouco de dinheiro, eles vão para uma pensão até eles conseguirem se restabelecer. A Virgínia vai ajudar essa família, eles vão montar uma loja, uma boutique com roupas, né? O garoto vai voltar a estudar, vai trabalhar e vai ter um finalzinho feliz para toda essa família. Para a mãe do Tony, pro Tony, que agora tá namorando com a Virgínia, e também pro tio Osvaldo, porque o tio Osvaldo vai sair da prisão e o tio Osvaldo vai morar com a cunhada e com o sobrinho, e aí eles vão ajudá-lo ali a trabalhar na loja, a se tornar uma pessoa melhor. Então aqueles livrinhos assim, bem com um finalzinho de moral, sabe? Mas eu acho que pro adolescente que tá ali se constituindo, né, formando a sua subjetividade, os seus valores, acho uma historinha bem legal, porque o menino se mete em vários apuros, em vários perigos, né? E ele consegue se escapar dessas situações que a vida ali lhe apresenta e ele consegue se tornar uma pessoa boa. Então fica aí a minha dica para esse final de semana, Na Rota do Perigo, de Marcos Rey. E se você gosta de livros, não perca, se inscreva no canal, porque domingo que vem tem uma nova história aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau!